a sociedade brasileira está se perguntando nesses últimos dias quais seriam as razões, né, que o governo teria utilizado, tá certo, para apresentar essa ideia de promover a venda, a privatização de uma empresa tão importante como a Eletrobras. A cortina de fumaça para toda essa narrativa, né, a favor da privatização é a questão fiscal, né? Quer dizer, o governo estaria com as suas contas em dificuldade, o que é um fato. O que acontece? Quer dizer, você olha, né, as empresas estatais, elas têm valores expressivos, tá certo? E fica tentado, tá certo, a promover a transferência das empresas para o capital privado em condições extremamente generosas, tá certo, para tentar resolver esse problema imediato, né? E essa história a sociedade brasileira já conhece muito bem, só que agora é muito mais agravada. Quer dizer, vocês se lembram que na década de 90, há 20 anos atrás, o argumento era que se precisava privatizar, né, vender as empresas estatais federais para reduzir a dívida pública brasileira. E assim foi feito. Todo mundo se lembra do leilão da Vale, né? Quer dizer, uma empresa que foi vendida a preço de banana, hoje vale centenas de bilhões de dólares, né? Cobiçada pelo mundo inteiro. As empresas todas do setor de telecomunicações, de telefonia também, foram vendidas ao capital financeiro privado, tá certo, a preços extremamente vantajosos, e hoje são empresas bastante lucrativas em todo o mundo e aqui no Brasil em especial. Agora, a situação é mais dramática ainda, quer dizer, não está nem se querendo privatizar para reduzir a dívida, né? Está se querendo privatizar um patrimônio construído duramente há décadas pela sociedade brasileira, para diminuir o déficit, quer dizer, para pagar juros da dívida pública em alguns meses. Na verdade, o que se pretende é, mais uma vez, promover a liquidação do patrimônio estatal e transferir essa empresa para o capital privado. Tá certo? O que acontece? A Eletrobras ela é uma empresa que foi concebida ainda por Getúlio Vargas, em 1954, há 63 anos atrás. Então, na verdade, o que está sendo colocado para a sociedade brasileira, quer dizer, é um falso dilema, né? Quer dizer, o que se diz é que a Eletrobras ela dá prejuízo. Isso é uma meia-verdade, né? Quer dizer, as empresas públicas, elas são constituídas em áreas que são áreas sensíveis, áreas estratégicas dos países. Assim foi com o Brasil, a constituição da Petrobras na área de energia, o petróleo, a constituição da siderurgia, quando o Brasil mal engatinhava na sua fase inicial da industrialização, e depois toda a parte da eletrificação, né, o sistema elétrico, o sistema de telecomunicações. E a Eletrobras representa justamente esse setor, que é um setor estratégico para qualquer país que pretenda retomar o seu ritmo do desenvolvimento, como é o caso brasileiro. Sem energia não se faz nada. E ela é uma empresa que, na verdade, é um grande conglomerado, né? Quer dizer, então, quando se fala em privatizar a Eletrobras, você tem vários subconglomerados que estão subordinados à Eletrobras. Então, você tem toda a parte do desenvolvimento regional. Então, você tem na Eletrobras a Eletronorte, é uma empresa que presta apoio na área de geração e transmissão de energia em toda a região norte do país. Você tem a Chesf, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que presta a geração no Nordeste. Você tem a Eletrosul, que serve no Sul. Você tem Furnas, na região do Sudeste. E, fora isso, você tem também a Eletronuclear, que é uma área de segurança máxima, que faz parte também da Eletrobras, e os 50% que o Brasil tem direito sobre a binacional Itaipu, junto com o governo do Paraguai, é representado também pela gestão que a Eletrobras faz da usina de Itaipu. No passado, quer dizer, o que acontecia? O argumento era de que não, a empresa privada ela é muito mais eficiente do que uma empresa pública, e então o que vai acontecer é que o consumidor ele vai ser beneficiado porque você vai ter tarifas mais baixas na geração da energia. Isso também é uma grande falácia, uma grande mentira. Você pode pegar, por exemplo, o setor que foi privatizado das telecomunicações, empresas de telefonia fixa, depois telefonia celular, internet. O Brasil é um dos países que tem as maiores tarifas do mundo
essas empresas que eram públicas passaram a ser privadas, elas são as campeãs de queixas na justiça por reclamação dos consumidores e no PROCON, nos sistemas de proteção do consumidor. Elas praticamente mandam na agência reguladora, que é a Anatel, que acaba sendo refém dos interesses dessas empresas e não representam de maneira nenhuma os interesses dos consumidores. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer com os consumidores, sejam residenciais, sejam industriais, da área de energia elétrica, é exatamente isso. Porque a gente não pode ter nenhuma ilusão. Quer dizer, quem comprar a Eletrobras vai ter no seu objetivo principal o lucro. Ele vai estar muito pouco preocupado com a prestação de serviço público e encarar a energia elétrica como um bem público, como a energia elétrica é, tá certo? E não vai estar muito preocupado em saber do ponto de vista da satisfação das necessidades da população, tá certo? Assim como aconteceu com a telefonia. E o que acontece normalmente nessas horas é que eles vão chamar de novo o Estado a fazer os aportes necessários para os investimentos, que são investimentos vultosos. Imagina construir uma usina hidrelétrica, fazer transmissão de linhas de alta tensão por dezenas de milhares de quilômetros, atravessando todo o continente que é o território brasileiro. Isso vai de novo acabar sobrando para o Estado. Então é aquela velha máxima de que o Estado vai continuar com os ossos e o filé mignon vai passar para o setor privado. O pior negócio que o Brasil pode fazer, do ponto de vista mesmo da privatização, é vender uma empresa no momento de baixa. Isso vale não só para uma empresa estatal, isso vale para todas as empresas, para qualquer tipo de ativo econômico, financeiro que se tenha. No momento da recessão, ele vale menos. E na hora de vender, quem vende, vende barato, tá certo? E quem compra faz um ótimo negócio, exatamente porque está comprando uma empresa muito valiosa por um preço bastante baixo. Então, o que cabe à sociedade brasileira, ao movimento sindical, ao movimento social, ao movimento popular, é se organizar, tá certo? E pressionar não apenas o governo, tá certo? Mas principalmente os seus representantes no parlamento, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, mostrando a importância que essas empresas têm em todas as regiões, a gente já falou, desde o norte até o sul, passando pelo sudeste, pelo centro-oeste, pelo nordeste, de que a sociedade brasileira precisa dessas empresas ainda com a sua característica pública para prestar um bom serviço público numa área que é estratégica para o nosso país, que é a área de geração de energia elétrica.